Fala galera, eu sou o professor Tiago Cavalcante, nós estamos aqui diretamente do Núcleo Pré-Vestibular, o cursinho que revolucionou o Cariri. Meus queridos, estou aqui eu morrendo de saudade, fazia algum tempo que a gente não gravava uma aulinha e hoje nós trouxemos esse assunto aqui, que é um assunto interessante, que é um assunto relevante, que é um assunto que não tem tanta periodicidade dentro dos vestibulares, mas que você não pode deixar para trás, principalmente por conta dos links que esse assunto pode fazer com a atualidades. Nem sempre um assunto é importante pelo fato do assunto em si, mas sim pelas conexões que esses assuntos podem trazer com outros, que é necessário que você compreenda ele para que você compreenda o outro assunto, certo? E isso se dá com esse daqui chamado Revoluções Liberais do século XIX. É um assunto fácil, é um assunto simples, mas é um assunto que é pouco cobrado, por ser pouco cobrado é pouco estudado. Beleza? Bom, o que foram as tais das Revoluções Liberais do século XIX? Primeira coisa que a gente precisa entender e lembrar é que essas revoluções, elas são continuações dos processos que aconteceram no século anterior. Se nós estamos falando que essas revoluções são do século XIX, o século anterior, o XVIII, deu início a uma série de revoluções que ficaram conhecidas genericamente por revoluções burguesas. Essas revoluções que acontecem no final do século XVIII, elas marcam a crise do chamado Antigo Regime. E aí, quando esse Antigo Regime entra em decadência, essa nova sociedade que vai surgir, ela vai surgir como reflexo dessas revoluções. Agora, obviamente que o Antigo Regime vai tentar a todo custo permanecer, subsistir. É por isso que, embora as revoluções do século XVIII, particularmente a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, tenham sido fundamentais para abalar essa estrutura, ela ainda conseguiu encontrar forças para se reorganizar, principalmente através do chamado Congresso de Viena e com a criação de um exército chamado Santa Aliança. Então, os anos iniciais do século XIX são marcados por uma tentativa, um fenômeno que ficou conhecido na história como restauração. Essa restauração é uma tentativa de fazer o antigo regime voltar a existir. E isso foi muito forte em alguns países, principalmente na França entre 1815 e 1830. Essa tentativa de restauração é muito clara. Tá? Só que logo em seguida vão acontecer novas revoluções. Esse conjunto de revoluções que eclode no século XIX ficaram conhecidas como revoluções liberais do século XIX. Deu para entender direitinho o contexto? Bacana? Ficou redondinho aí dentro da cabeça, dá para lembrar? Então são revoluções que são continuações das revoluções do século passado, no caso o século XVIII, tá certo? E que são reflexos dessa tentativa de restabelecer o antigo regime. Então elas vêm para definitivamente sepultar, acabar, destruir com o chamado antigo regime. Tranquilinho? Outra dica importante, presta atenção, ó, dica quente, hein? Dica quente para guardar na cachola, lembrar bem e não esquecer, tá? As revoluções do século XVIII ficam conhecidas pelos seus nomes, francesa, industrial e americana. As revoluções do século XIX ficam conhecidas pelas suas datas. Revoluções de 1830 e revoluções de 1848. Moleza? Deu para guardar essa informação bacana dentro da cabeça? As revoluções do século XVIII ficam conhecidas pelos seus nomes. Revolução Francesa, Industrial, Americana. As revoluções do século XIX ficam conhecidas pelas suas
Datas, exatamente, 1830 e 1848. Tranquilinho? Agora vamos para cá, vamos para as revoluções em si, tá certo? Olha para cá. As revoluções de 1830, elas são revoluções liberais. Então, o que é que você tem que parar para pensar? Se essas revoluções são liberais, quais são as bandeiras que essas revoluções defendem? As bandeiras liberais. Tiago, quais seriam essas bandeiras liberais? Vamos lá, vamos lembrar. Separação entre Estado e Igreja, liberdade de pensamento, liberdade de expressão, divisão de poderes. Todas aquelas ideias que já vêm desde o Iluminismo, que vão se materializar nas revoluções como a francesa, a industrial, elas também estão presentes nesse momento. Agora, se as ideias do século XVIII estão aí, o que é que torna essas novas revoluções algo novo? O que é que traz o destaque? E é aí onde vem esse pensamento aqui, tá? Ou seja, no século XVIII, esta ideologia não era muito forte. Ela vai se fortalecer no século XIX. Então, qual é a grande bandeira, qual é a grande novidade que as revoluções de 1830 vão apresentar? A ideologia do nacionalismo. Entenda, por favor, olha como é fácil de entender isso. Na Idade Média, o que é que fazia as pessoas pegarem armas, irem para a guerra, lutar e morrer? A devoção a Deus. Eu sou um guerreiro cruzado, por que eu vou para Jerusalém? Porque eu quero proteger a minha fé e a minha religião. Na Idade Moderna, o que é que faz eu pegar numa arma e ir para uma guerra lutar? O meu rei. Eu sou um súdito fiel, então eu vou defender o meu rei, certo? Aí vem o Iluminismo e através do seu pensamento ele abala o trono e o altar. Ele abala a monarquia absolutista e a religião. Então, se a monarquia absolutista e a religião perderam poder, o que é que vai subsistir a partir daí? O Estado. Então, os estados que vão surgir a partir desse momento, eles vão defender o nacionalismo como forma de valorização da sua identidade, da sua cultura, da sua tradição, das suas características. Então, o nacionalismo emerge dentro desse cenário e vai ser a ideologia utilizada para justificar diversos processos. Dentre os processos justificados pela ideologia nacionalista, eu destaquei aqui dois, processos de independência, processos de unificação, tá? Por exemplo, o nacionalismo é a ideologia utilizada por belgas e por gregos para se tornarem independentes de territórios pelos quais eles eram subjugados. A Grécia, por exemplo, era subjugada ao Império Turco. E a Bélgica fazia parte dos chamados Reinos Baixos, Países Baixos. Então eles vão utilizar a ideologia nacionalista como um elemento fundamental para a independência. Eu sou belga, eu tenho características belgas, eu não quero pertencer aos Países Baixos, eu quero ter a minha independência, tá? Eu sou grego, eu não sou turco, a minha religião não é a islâmica, a minha religião é a ortodoxa, a minha língua não é a turca, a minha língua é a grega, os meus costumes são diferentes dos costumes turcos, e aí esse nacionalismo vai forjar, vai servir de mola mestra nesse processo de separação, nesse processo de independência. Deu para entender a importância do nacionalismo? Então o nacionalismo é o elemento novo. Essas revoluções de 1830, que vão sacudir vários países da Europa, elas têm esses elementos. Liberdade de expressão, liberdade de pensamento, diminuir o poder do Estado, dividir o poder do Estado, acabar com o antigo regime, mas elas vão trazer como elemento novo a questão do nacionalismo, tá? Então, só para eu ficar tranquilo, tá? A gente não pode falar muito de nacionalismo antes de 1830.
Qualquer movimento anterior a 1830 que for classificado como nacionalista é no mínimo perigoso. A gente tem que ter cuidado, certo? Por exemplo, chamar a Inconfidência Mineira de nacionalista, perigoso. Porque a Inconfidência Mineira é do século XVIII e essa ideologia ainda não era muito forte. Quando os mineiros falavam em libertar o Brasil, o conceito deles de Brasil era bem diferente do conceito de Brasil que vai amadurecer ao longo do século XIX. Ficou claro isso? Belezinha. Agora vamos para o outro conjunto de revoluções. Em 1848, eclode um novo conjunto de revoluções liberais na Europa, tá? E aqui também vai se sobressair um elemento novo, que é a ideologia socialista. Pelo mesmo motivo do raciocínio anterior, eu não posso classificar movimentos anteriores a essa data de movimentos socialistas, coisa que alguns vestibulares vão fazer para tentar te induzir ao erro. Por exemplo, chamar os jacobinos da Revolução Francesa de socialista é preocupante, certo? Se o item da questão disser que os jacobinos em muito momento antecipam as pautas socialistas, aí tudo bem. Mas se disser os jacobinos, um grupo socialista, está errado. Porque o socialismo, enquanto ideologia, ele só vai surgir no século XIX. E a partir de 1848 é que ele se fortalece como um elemento incentivador, propulsor dos chamados movimentos sociais. Tranquilo, posso ficar de boa com isso. Deu para entender que essas revoluções liberais, elas são continuações das anteriores e vão apresentar elementos novos, 30 o nacionalismo, 48 o socialismo. Se deu para entender, fique tranquilo, joinha, joinha. Como diz meu cunhado, tudo GG, joinha, joinha, tá? E aí a gente pode passar para frente, tá bom? Vamos para cá. O socialismo é o elemento novo, embora todos esses outros elementos existam também nessas revoluções. E o conjunto de revoluções que sacudiu a Europa, inclusive teve reverberação fora da Europa, chegando a inclusive influenciar movimentos aqui no Brasil, como é o caso da Revolução Praieira, que acontece em 1848. O conjunto de movimentos que sacode, que revoluciona, que abala, que transforma o mundo em 1848, foi chamado, foi classificado por alguns historiadores com a alcunha, com o codinome de Primavera dos Povos. Primavera dos Povos. Essa expressão aqui, Primavera dos Povos, é o nome que se atribui a esse conjunto de revoluções que aconteceu, que sacudiu o mundo em 1848. Alguns vestibulares, o Enem não tem muito essa característica, mas alguns vestibulares gostam de cobrar efemérides, que são aquelas datas de aniversário. E aí 1848 entra como uma efeméride importante, ou seja, aproximadamente 170 anos, não é isso? 1848, 1948, 100 anos, e de 1948 para 2018 nós temos aí 170 anos. Se eu não fiz a conta direito, me perdoe que eu sou de humanas, tá? Então, aproximadamente 170 anos da eclosão desse conjunto de movimentos que sacudiu a Europa. Muitos desses movimentos já imbuídos dessa ideologia chamada de socialismo, que vão acontecer a partir do ano de 1848, tá? Outra coisa importante para a gente fechar as revoluções de 1848 é essa ideia aqui, ó. A palavra primavera, certo? Do ponto de vista das ciências humanas, tá? A primavera não é ou não se resume à ideia da estação das flores, tá bom? Do ponto de vista do movimento ou dos movimentos sociais, a primavera, ela identifica um sentimento de levantamento, né? Quando os povos estão se levantando contra governos que eles consideram autoritários,
tá? Então primavera está no sentido de florescer, está no sentido de despertar, está no sentido de rebeldia popular. Quando o povo não aguenta mais calado e pacífico governos de caráter autoritário, tá? Então o florescer, o despertar dos povos, é isso que significa a expressão primavera dos povos. E aí, desde que a Primavera dos Povos de 1848 foi batizada com esse nome, de lá para cá, diversos movimentos que aconteceram ao longo da história são chamados de primaveras, tá? Então, por exemplo, em 1968, na República Tcheca, houve um movimento que foi chamado de Primavera de Praga, tá certo? Esse movimento foi um levante, uma manifestação da população daquele país contra o autoritarismo da União Soviética. Eles vão eleger um representante chamado Alexander Dubček e vão tentar implantar o que eles chamam de socialismo de face humana ou socialismo de rosto humano, um socialismo light, um socialismo menos tenso, menos autoritário, menos impositivo, tá? E aí as tropas do Pacto de Varsóvia invadem a República Tcheca e reprimem violentamente esse movimento que aconteceu em 1968 e ficou conhecido como Primavera de Praga, tá bom? Em 2010, nós tivemos a chamada Primavera Árabe. Essa Primavera Árabe trata-se de um levante que aconteceu em diversos países muçulmanos do norte do continente africano e do Oriente Médio, tá? Esse conjunto de movimentos ficou conhecido como Primavera Árabe, você já deve ter ouvido falar demais, porque foi um tema de atualidades muito cobrado pelos vestibulares nos últimos anos. Ainda hoje, de vez em quando, cai uma questãozinha ou outra aqui e acolá de Primavera Árabe, tá certo? Vários desses países, as manifestações causaram mudanças, né? Em alguns deles, ditadores foram derrubados, em outros, ditadores foram assassinados, em outros, eclodiram guerras civis violentas, como é o caso da Síria. Guerra civil essa que eclode por volta de 2011 e se estende, infelizmente, até os dias atuais, ceifando a vida de milhares de pessoas e destruindo aquele país de forma absurda por causa dessa alucinação, dessa abominação, desta aberração chamada guerra. Beleza? E em 2013, aqui no Brasil, nós tivemos um conjunto de manifestações populares que alguns intérpretes, alguns analistas sociais chamaram de Primavera Brasileira, não é? Aquele lance lá do gigante acordou, saímos do Facebook, estamos nas ruas. A população brasileira parecia que estava tomada de consciência política, estava nas ruas exigindo dos seus governantes uma saída mais, digamos, educada para o caos que se encontrava a falta de representatividade política no seio da população, tá? Então esse conjunto de manifestações que aconteceram em diversas cidades brasileiras por volta do ano de 2013 ficaram conhecidas como Primavera Brasileira. Beleza? Deu para entender direitinho o conceito das chamadas evoluções liberais e as suas conexões, bem como as conexões com a atualidade. Espero que tenha entendido, espero que tenha gostado. Essa aula é feita que nem o professor Tiago, redondinha, para fazer você ter sucesso nas suas provas de vestibular, tá bom? Logo mais a gente volta com um outro tema, com outra aula preparada com tanto carinho quanto essa. Espero que você tenha gostado, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Um beijão, tchau, tchau.